da manhã, aqui na TV Mix, o programa de Bacon a Vida. Sábado, às 11 horas da manhã. Receitas rápidas, fáceis e gostosas, aqui no programa de Bacon a Vida, na TV Mix. Reinaldo Bastelli. Oferecimento Odebrecht Ambiental. Trabalhando 24 horas todos os dias da semana para enfrentar a crise hídrica e garantir água à Limeira. Conte com a gente. Olá, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço. Estamos começando mais um programa Reinaldo Bastelli aqui no canal 15 da sua TV Mix Regional. Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro de 2015. Quero mandar um grande abraço, ao amigo Ferretti, que nos antecedeu com o seu programa. Tá com a tocha, hein, Ferretão? Grande Ferretti, todas as manhãs, precedendo o nosso programa. O Ferretti animando as manhãs de Limeira, Pirassununga, Piracicaba e toda a nossa região. Nós estamos chegando em Pirassununga no canal 42, em Piracicaba no canal 34 e aqui em Limeira no canal 15. Olha, choveu, mas como a gente sempre diz, Limeira é uma cidade privilegiada no aspecto intensidade de chuva, porque aqui chove na medida certa, nem mais nem menos. E ontem, a gente sempre diz que de Americana para frente, chove muito, e não foi diferente. A semana passada, Sumaré foi duramente castigada, perdendo plantações, uma de tomate, lá não sobrou nada. E ontem, novamente, uma chuva muito intensa, muita água caiu na cidade de Campinas e em toda a região ali, a região metropolitana de Campinas, como eles costumam dizer, como se Campinas fosse uma capital do país. Mas é uma bela cidade, pujante, não temos disso a menor dúvida. Mas choveu intensamente, assim como tem chovido muito também na região sul do país. E ontem choveu também bastante, e isso é muito bom em São Paulo. O volume de água dos reservatórios que abastecem a grande São Paulo, a capital, bem como as cidades que ficam no entorno da capital de todos os paulistas, o nível já subiu um pouquinho mais, obviamente que os cuidados têm que permanecer. Porém, traz um novo alento a água que caiu lá em São Paulo. Olha, ontem, que dominou o noticiário na televisão, foi o consumo de salsicha, bacon, os embutidos de uma forma geral, os alimentos processados. Isso, como a gente dizia, é mais velho do que de cócoras. Porém, nunca é demais sempre alternar um tempo sem esses alardes, mesclando com esses anúncios, até porque o consumo excessivo, todo mundo sabe, você comer bacon todo dia, você comer salsicha todo dia, todo mundo sabe que faz mal para a saúde. Mas se você comer com moderação uma vez por semana, obviamente que não faz absolutamente mal nenhum. Esse alerta ele serve mais, na verdade, para os europeus e para os norte-americanos, que fazem do bacon, da salsicha, ou o café da manhã. Inclusive, na Inglaterra, por que eles têm esse hábito? Porque eles não tinham possibilidade de voltar para o almoço, então, pela manhã, já fazia essa refeição que valia para o dia todo. Só que isso virou rotina, virou tradição. Até quem não faz nada, quem tem possibilidade de almoçar também, acaba comendo bastante pela manhã. Mas no Brasil,
Claro que existem excessos, existem abusos também, mas não sistematicamente como nos Estados Unidos. Serve como alerta, né? Salsicha, bacon, os embutidos de uma forma geral, eles têm que ser comidos e ingeridos de forma cautelosa, né? Moderadamente, e não se entupir, se empanturrar, né? de tanta coisa. Olha, ontem nós tivemos mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Limeira e houve uma manifestação dos lojistas do Shopping das Nações. Acontece que nós estamos a menos de 2 meses para o Natal e a situação continua inalterada. A Artesp, né, alega que a Vertico não está cumprindo com a sua obrigação de construir a passarela. Outros já dizem outra coisa, enfim, está um imbróglio. E o ingresso na Justiça, tentando suspender uma liminar, está sendo feito para ver se a abertura do shopping ela acontece brevemente, porque senão, olha o número bastante expressivo, com tudo que está acontecendo, com as 57 lojas que já foram fechadas nesses 2 anos da abertura do Shopping das Nações, ainda 520 funcionários trabalham, né, no shopping no shopping da Limeira Piracicaba. 520 funcionários. É um número bastante significativo. E se não houver uma tomada de posição para se modificar, para se fazer a abertura ali, eles alegam, inclusive, que onde teria que haver uma passarela seria no ISCA Faculdades, onde tem os alunos nos mais diferentes horários, enfim. Porém, não, o governo não, né? A Artesp não abre mão. E nós estamos esperando uma solução, porque, afinal de contas, todos acreditaram, todos criaram um sonho, né? Se estabeleceram num shopping moderno, bonito, funcional, né? E, de repente, o sonho é frustrado, o sonho acaba virando um grande pesadelo. E os lojistas estão preocupados e, evidentemente, os funcionários também, porque a situação está muito difícil. Olha, eu conversava hoje pela manhã com um amigo fora aqui de Limeira, de uma outra região da cidade, e ele citava 2 amigos em comum, conhecidos tanto dele, com quem eu conversava, como conhecidos meus também. Um industrial, cuja indústria tinha 300 funcionários, hoje tem 22 funcionários. De 300 reduziu para 22. Imagina só. E um outro tinha 7 lojas, hoje tem 2. Então é uma redução impressionante. Não vamos deixar que aconteça isso com o shopping aqui em Limeira. São 520 empregos, né? A situação, o horizonte está muito obscuro, ele está curtinho, não é um horizonte amplo, você não está enxergando nada lá na frente, a coisa está realmente difícil. E quanto mais passa o tempo, a coisa vai ficando pior, porque se alguma coisa tivesse que mudar, já teria mudado. A presidente, ela está perdida. Ali existe, na vida normal, né, se fala em simbiose, quando um depende do outro para viver. O Cunha depende da Dilma, a Dilma depende do Cunha. Enquanto isso, o povo está pagando pato. E não se vislumbra absolutamente nenhuma luz no final do túnel. Pelo contrário, o apagão está cada vez mais iminente. A escuridão está cada vez mais iminente. Está muito difícil, né? Não é, tem que ser otimista. Tem que ser otimista, tudo bem, mas até onde vai ser otimista? Não tem mais onde se pegar, não tem mais de onde tirar. Está todo mundo, a maioria, né, das empresas, os empresários, eles já desfizeram daquilo que tinham para manter os empregos, não conseguem, né? E esse final de ano, mas o final do ano, gente, pode se preparar, que vai ser muito tímido, muito tímido. Quem vai comprar presente, vai comprar. Está todo mundo com medo de gastar o pouquinho que tem, porque ninguém sabe quanto tempo, ninguém tem bola de cristal, ninguém é vidente, para saber quanto tempo vai demorar ainda essa crise.
Porque se não houver uma mudança, e mudança substancial, nós não vamos chegar a lugar nenhum, não sai disso. O Brasil é um país pujante, né, de pessoas competentes. O brasileiro, ele é caridoso, ele é bondoso, mas ele não é tão idiota a ponto também agora de enxergar que estão querendo tirar mais ainda, tirar até aquilo que a gente não tem mais para ser tirado. Então está muito difícil. E essa preocupação, e falando agora aqui de perto da gente, né, essa preocupação com essa abertura aí do shopping das nações, que se não abrir o acesso, então vai juntar o inútil com o desagradável, né? Ao invés do útil com o agradável, o inútil com o desagradável. Além da crise, também a falta de acesso é mais um fator complicador para que, pelo menos, né, nesta época do Natal, os comerciantes e os funcionários tenham um pouco mais de alento, porque do jeito que a coisa está, é muito difícil, né? É muito difícil. Olha, nós deveríamos ter aqui a presença da professora Eliana Schiavon, mas ela teve um problema na escola onde ela leciona, e eu só queria fazer um pequeno comentário. Ela foi homenageada na última sexta-feira em São Paulo, foi homenageada pelo CPP aqui, né? E ontem o governador do estado fez um anúncio, está havendo muito tumulto, parece que a divulgação não está sendo muito clara com relação a isso, né, desta reorganização da faixa etária nas escolas. Então, 311 mil alunos serão remanejados. O governo garante que não haverá prejuízo absolutamente nenhum e as escolas não serão fechadas, elas serão destinadas para outros afazeres na área educacional. Vamos aguardar, porque existe muito tumulto, tem aquele pessoal do contra também, né? Não vamos falar, tem que ser a favor de tudo, não, mas espera, qualquer coisinha já querem detonar, né? Quem é de um lado, já começa, greve, é isso e aquilo, enfim, vamos aguardar. A priori, parece que a medida, ela é bastante coerente, ela é bastante razoável para que crianças dos 6 aos 9 anos de idade não convivam com as crianças, já que tem as crianças, 15 anos, já não é mais criança, né? Mas ainda é considerado, né? Enfim, e essa separação, eu não sei, de repente, vamos tentar, gente, vamos tentar. Olha, hoje, dia 27, é o dia do idoso, né? 27 é o dia do idoso, então a todos os idosos, os nossos cumprimentos. E como dissemos ontem, terminou a greve dos bancários. Apenas em 2 estados, lá do norte do país, a greve continua, mas aqui no estado de São Paulo e no resto do Brasil, terminou a greve e os bancários terão um aumento de 10%, que vai representar 0,11% de aumento real, além de algumas participações. Então, depois de 22 dias, né, termina a greve dos bancários para dar um pouco de sossego para a população, que já está com o saco cheio de só ouvir falar Dilma, Cunha, Dilma, Cunha, não resolve nada, ainda tem que encarar a greve de bancário. Felizmente, terminou, tudo volta à normalidade. Um outro detalhe, em Brasília, a capital federal, há 19 dias, os médicos, técnicos em enfermagem e enfermeiros estão em greve. 19 dias a rede pública não tem atendimento. O mínimo atendimento. Não tem só urgência e emergência. Não tem nada. A gente acompanhou hoje pela manhã, puseram, olha o ponto que chega, puseram um frasco de soro no braço de um cidadão, botaram lá e ficou sentado na recepção, né? E terminou o soro e largaram o homem lá, ele mesmo tirou, já foi embora. 19 dias a greve da saúde lá em Brasília. Médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, reivindicando salários que eles não... Imagine como é que é no resto do Brasil, naqueles rincões mais distantes,
como é que está essa nossa situação. Impressionante, né? Bom, olha, ontem, devido à exiguidade do tempo, nós não mostramos os gols do Campeonato Brasileiro da última rodada. E amanhã nós não teremos Campeonato Brasileiro, mas teremos a segunda rodada, os jogos de volta da Copa do Brasil, da fase semifinal. Né? Lembrando que no primeiro jogo, lá no Morumbi, o Santos venceu o São Paulo por 3-1. O jogo amanhã, na Vila Belmiro, o Santos pode perder até por 2-0. É uma parada difícil, nada está definido. Assim como o Fluminense, que ganhou do Palmeiras na quarta-feira passada no Maracanã por 2-1. Amanhã joga no Allianz Parque, na Arena do Palmeiras. A Arena também é do tempo que se matava, jogava lá pro Leão comer, né? No estádio do Palmeiras, né? Virou moda aqui. Mas no Allianz Parque, o Palmeiras então recebe, nada está definido também, o Fluminense, Palmeiras que perdeu, repito, 2-1 lá no Maracanã na última semana. E nesse final de semana, nós tivemos os paulistas, o Santos jogou no sábado à tarde, às 18h30, lá em Santa Catarina contra o Figueirense. Empatou 0-0. São Paulo ganhou em Curitiba no domingo 2-1. O Corinthians ganhou no Itaquerão 1-0 do Flamengo, também o jogo realizado no domingo. E no sábado à noite o Palmeiras perdeu 2-0 do Sport no estádio do Pacaembu, porque o campo do Palmeiras lá estava sendo realizado, ou seria realizado um show no sábado, no domingo, enfim. Mas o jogo foi no Pacaembu. E a Ponte Preta, no domingo à noite, perdeu lá em Belo Horizonte por 2-1 para o time do Atlético Mineiro. A diferença entre o Corinthians e o Atlético Mineiro continuou sendo de 8 pontos. Eu acho que o Corinthians já é campeão, faltam apenas 6 rodadas e é impossível o Corinthians, que não perdeu até agora, tanto assim, né, vai perder 3 jogos seguidos e o Atlético Mineiro não perder nenhum. Enfim, é utopia imaginar esse tipo de coisa. Mas, né? E antes dos gols, só uma outra nota do esporte. Nós teremos as eleições na FIFA, né, para o presidente e o sucessor do Josef Blatter. E o Zico não conseguiu o apoio para ser candidato. Então nós teremos 8 candidatos, mas o Zico está fora desta parada para ser o presidente da FIFA. O Zico, que hoje é técnico lá na Índia. Aliás, o Roberto Carlos, lateral esquerdo, aqui da vizinha cidade de Araras, da seleção brasileira, enfim, né? Hoje ele é técnico lá na Ásia, que foi abalada ontem por um terremoto que sacudiu tudo, e o Roberto Carlos passou, né, por momentos difíceis, juntamente com o Chicão, um zagueiro que era do Corinthians, do Flamengo, e que está jogando também na Ásia. Um terremoto de magnitude bastante alta, 7,5 na escala Richter, e a coisa foi bastante difícil daquele lado lá. Bom, então vamos rever então os gols da Copa do Campeonato Brasileiro desse final de semana. O Marcelo roda lá para a gente. Então vamos acompanhar os gols. Esse aí o jogo do Sport contra o Palmeiras no sábado à noite. O Marlona de fora da área fez 1-0. E depois o André, de pênalti, sofrido pelo Diego Souza. O André fez 2-0, o time que é dirigido pelo Paulo Roberto Falcão. Primeira vitória do Sport fora de casa ao longo de todo o campeonato. Aí o Allan Kardec fez 1-0 contra o Curitiba, lá no estádio Couto Pereira, na bonita capital paranaense. Aí o Curitiba empatou, né, com o chute de fora da área, do Cáceres, fazendo 1-1, a visão do Rogério estava encoberta. E o Pato, de canhota, né, quase no mesmo lugar que o Cáceres marcou no primeiro tempo, ele marcou no segundo tempo, fazendo 2-1. Está todo mundo embolado com 50 pontos, mas o Santos ainda continua como quarto colocado. Aí o Corinthians, com o Wagner Love, fazendo 1-0 no Flamengo, o jogo realizado lá no Itaquerão. Então aí mais uma vez, para você ver o gol do Wagner Love, na vitória 1-0 do Corinthians diante do time do Flamengo. Nós vamos ao intervalo, em um minutinho estaremos retomando o programa Reinaldo Bastelli aqui no canal 15 da TV Mix Regional, desta terça-feira, dia 27 de outubro de 2015. Dá só um minutinho, gente, já volta.
Sabe o que é cadastramento biométrico? É a atualização de seu cadastro eleitoral com a coleta de suas digitais. O cadastramento já está acontecendo em todo o estado de São Paulo. Faça o agendamento pelo site tre-sp.jus.br. Depois vá ao cartório eleitoral no dia e hora marcada. Você só tem a ganhar fazendo o seu cadastramento agora. Não deixe para amanhã. Identificação biométrica. Um voto de confiança. Viaje com tranquilidade e segurança. Traga seu veículo no Daniel Pneus. Serviços como alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão, vendas de pneus novos, remolde e rodas. Faça um check-up grátis no seu veículo aqui no Daniel Pneus. Sala de espera, sistema leve trás e equipe especializada para garantir um serviço de qualidade. Daniel Pneus. Vamos falar sobre algo muito importante: a saúde da sua família. Todos nós sabemos que o mosquito da dengue adora locais com acúmulo de água. Piscina, pratinhos embaixo dos vasos, calha. E sabe quem é decisivo na hora de impedir que a dengue se espalhe? Você! Sim, você mesmo! Basta verificar os locais que juntam água na sua casa. Fazendo isso durante 10 minutinhos por semana, o mosquito não vai nem chegar perto da sua família. A dengue só será derrotada com a união entre os moradores de Limeira e a prefeitura. E você será o maior herói dessa batalha. Estado de São Paulo. 42 milhões de habitantes. O maior centro de negócios na América Latina e maior polo econômico e industrial do Hemisfério Sul. Tamanha concentração exige um sistema de segurança pública à altura. Com o compromisso com a sociedade sempre presente na sua missão de fazer cumprir as leis, combater a criminalidade, preservar a ordem pública, assistindo, acolhendo e amparando as pessoas. Assim é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito bem, retomando o programa Reinaldo Bastelli aqui no canal 15 da TV Mix Regional, hoje terça-feira, 27 de outubro de 2015. Olha, na Argentina nós vamos ter o segundo turno das eleições, né? No domingo, o candidato apoiado pela presidente Cristina Kirchner vai para o segundo turno. Era esperada a vitória em primeiro turno, até porque desde os anos 80, né, não se tem segundo turno na Argentina. E há muitos anos, aliás, só uma comparação, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas aqui o Lula era o presidente da República, né? Como a mulher dele ela gosta da política, evidentemente, mas ela não tem o perfil de política, né? Então ele botou a Dilma e ele conseguiu eleger a Dilma e reeleger também. Aí, Néstor Kirchner, o Lula da Argentina, ele foi o presidente, só que a mulher dele, a Cristina, ela gosta, né, da política. E ela foi presidente em 2 mandatos. Ela foi eleita e reeleita. Então, a história da Argentina é idêntica e os programas sociais são idênticos. O projeto de poder, tanto lá quanto cá, projeto idêntico. Então, qualquer semelhança é mera coincidência. Aí, eleição domingo, o candidato da oposição teve uma votação extraordinária, e aí ele vai para o segundo turno. E no primeiro turno, tal lá como cá, né, quando o PT... A água começou a bater na bunda e tem que sair nadando, segurar numa torceirinha para não morrer afogado. Nós queremos o diálogo agora, que é o diálogo? Está todo mundo avisando que ia entrar em crise, igualzinho na Argentina, não muda nada. Então, o Brasil e a Argentina são aliados de quem? Da Bolívia, né, da Venezuela, enquanto o Chile e o Peru, eles vão lá com a China, com os Estados Unidos, formando aquele bloco dos 14. Né? E aqui, ou não, dos 12.
E aqui, Brasil e Argentina seguem ombreados no mesmo ritmo. Então, agora, no primeiro turno, nos debates, a cadeira do candidato da presidência, do candidato Chapa Branca, a cadeira ficava vazia. Agora, ontem ele já falou, não, eu vou participar dos debates, porque ele está sentindo que, como não teremos a divisão dos votos no segundo turno, está muito mais para o candidato da oposição do que para o candidato da situação. Então, nós teremos o fim. Oligarquia não é bom em lugar nenhum. O máximo, 8 anos no poder, é o máximo suportável. Não se suporta mais do que isso. Aí o PT estava há 12 anos, já há 13 anos no poder. Essa oligarquia é maléfica, ela é maléfica, assim como na Argentina. A Argentina enfrenta uma crise que é um negócio absurdo, tal lá quanto cá. Então e aí, a Folha de São Paulo ontem, quem acompanhou todo o noticiário, as buscas na casa do filho do... Aqui, ó. O Ayrton vai mostrar para a gente aí. Polícia Federal faz buscas em firmas do filho do ex-presidente Lula. E o Lula está bravo agora e metendo a boca na Dilma. Quer ver o que ele fala aqui? Eu achei até interessante que ele diz que, segundo a Folha apurou, o ex-presidente falou em desgoverno, criticou a operação e responsabilizou Dilma. Segundo aliados, o petista acredita que a presidente permite investigações contra ele para se preservar, para ela se preservar. Mas ele não deve, não teme. Aí tem duas coisas. Se não provarem nada contra ele, ele sai fortalecido para a eleição de 2018. Mas se provarem, porque todos negam. Lembra o pichuleco lá, o Mochi? Como é que chama? O Vacari? Negava. Outro negava. Todo mundo nega. Todo mundo nega. Não tem nada, não tem nada. Gente, o Ministério Público, a Polícia Federal, eles não vão fazer um negócio desse aqui se não tiver algum embasamento. Ninguém é idiota a esse ponto. Se não tiver algum embasamento, ninguém vai fazer um negócio desse. Não é verdade? Não é o Zé Mané que está fazendo isso aqui. É tudo gente que enxerga, conhece a investigação. E a coisa não é de um dia para o outro, da noite para o dia. A coisa vem se arrastando por um longo período. E só lembrando que tanto Lula quanto a sua família não têm foro privilegiado. O julgamento é em Curitiba. E Curitiba é a terra do Sérgio Moro. É o homem que, como Joaquim Barbosa, está fazendo a diferença aqui no país. Com um detalhe interessante, havia muita rejeição, muita resistência do STF com relação ao Sérgio Moro. Hoje já não tem mais. Os ministros estão dando a mão à palmatória, com um outro, um comentáriozinho aqui, um outro ali. A maioria, tanto é verdade que o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, que sabidamente é um homem ligado ao PT, era de São Bernardo, professor de faculdade em São Bernardo, enfim, ele mesmo foi lá para os Estados Unidos agora, participar de um encontro lá, e teceu rasgados elogios ao juiz Sérgio Moro. Então, as coisas estão realmente se modificando. Eu só gostaria de saber do Marcelo, se nós podemos ler aqui, Marcelo, as imagens da professora Eliana Schiavon. Podemos? A professora Eliana Schiavon, ela estaria conosco hoje aqui, mas ela não pôde deixar a escola onde ela leciona, mas nós temos as imagens, e eu vou ler aqui. Ela já havia sido homenageada com a versão de Limeira do prêmio e foi a São Paulo receber o outro título conquistado. A professora Eliana Alione Schiavon, escolhida pela sede central do CPP Paulista, o Centro do Professorado Paulista, como a professora do ano em 2015, recebeu na noite desta última sexta-feira o prêmio em evento organizado no auditório da sede.
localizado em São Paulo, no bairro da Liberdade. Eliana concorreu ao prêmio, que tem abrangência estadual, com professores de diversas partes do estado. As subsedes e regionais da entidade, que hoje chegam a aproximadamente 90 unidades, enviaram inscrições de docentes aptos a concorrerem. Após um trabalho atencioso de pesquisa, análise e comparações, foi determinado que Eliana era quem mais merecia a conquista. O Departamento Pedagógico do CPP Limeira e membros da equipe da Escola José Marciliano da Costa Júnior, escola em que a professora leciona, acompanharam uma entrega e prestigiaram uma grande homenageada da noite. A mesa diretora que liderou os trabalhos foi formada por Loretana Pancera, primeira vice-presidente do CPP, Silvio dos Santos Martins, segundo vice-presidente, Maria Lúcia de Almeida, terceira vice, Edgar José Fiuza, segundo secretário, e Antônio Cardoso de Sena, departamento pedagógico do CPP Limeira, escolas do estado. Sena também representou a diretora da Regional Limeira, a Dora Arcaro. A Eliana foi chamada para subir ao palco do auditório e também compor a mesa. Dali ouviu o discurso de Loretana Pancera, a leitura de seu currículo, feita pelo vice-presidente Silvio dos Santos, e também se pronunciou após receber a placa que simboliza o título conquistado. Olha, eu acho bastante interessante, e nós estamos acompanhando aí as imagens, porque no momento em que a gente necessita tanto de um país politizado para dar um novo rumo aos destinos deste país, continente, em que o slogan, muito embora seja mais uma mentira da presidente, deveria ser verdade, mas é mentira, pátria educadora. Nós ficamos felizes, satisfeitos em ver a mesma professora que foi escolhida aqui para ser a professora do ano pelo CPP aqui em Limeira, foi também escolhida em São Paulo pelo CPP estadual. Então esse, primeiramente, é um motivo de orgulho para nós limeirenses, ver uma professora da nossa cidade sendo homenageada na capital de todos os paulistas, na cidade mais pujante do nosso país. E em segundo lugar, porque a área da educação, ela tem que ser incentivada, ela tem que ser prestigiada. O que não pode é muitos baderneiros, qualquer coisa, incitando movimentos que não levam absolutamente a nada, só deturpam a paz, só deturpam a prosperidade da educação aqui no nosso país. Então, a professora Eliana Schiavon, os nossos cumprimentos, parabéns, é um motivo de grande orgulho para todos nós. E eu queria agradecer ao Felipe, que é o assessor de imprensa do CPP, pela sessão das imagens, mostrando, como diria Confúcio, uma imagem vale por 1000 palavras, mostrando então um momento de extrema alegria, evidentemente, da professora Eliana sendo homenageada em São Paulo, recebendo esta láurea pelo seu esforço, pela sua determinação, pela sua inteligência também, acima de tudo, em conquistar merecidamente esta homenagem. Então a gente fica realmente bastante feliz e satisfeito. Olha, daqui a pouquinho nós estaremos conversando com o doutor Helder Arlindo Soldete, ele é coordenador do curso de Direito da Unip, a Unip que está promovendo a nona, vamos ver se eu falei certo, a nona semana? Oh, acertei, a nona semana. Mas antes, Ayrton, vamos mostrar aqui, ó. Nós teremos o tradicional fogo de chão lá da APAI, no próximo dia 14 de novembro, o fogo de chão, pode comer, não pode comer todo dia o costelão, mas de vez em quando pode comer. Você pode obter maiores informações, 34041569, é o fogo de chão, o costelão, lá da PAI, e você vai dar uma contribuição muito grande para a entidade, além do que, o que é gostosa essa costela, não é brincadeira. Muito bem, nós estamos vivendo então a nona semana jurídica que começou ontem e vai até o próximo dia 30 de outubro, lá na Unip, a Unip que é aquela universidade que fica, aliás, virou um cartão postal da nossa cidade. Quem passa pela Anhanguera vê aquele prédio imponente,
ao lado dessa importante rodovia. E, da Limeira, tem a entrada lá da Unip, né? Isso é muito legal. E nós estamos aqui com o Dr. Helder, que é o coordenador do curso de Direito da Unip. Esse curso que está entrando no seu 9º ano, e a Unip lá na Anhanguera está há quantos anos aproximadamente? Antes de mais nada, 5 anos. Seja bem-vindo ao nosso Muito programa, obrigado. Prazer em conhecê-lo. Prazer é todo nosso, todo meu, em especial. E é muito importante a gente falar sobre isso, afinal de contas, quanto mais leis, né, o povo conhecer, mais ele vai exercer a sua cidadania. Verdade, verdade. Nós cremos nisso. Nós queremos que a informação é ainda o caminho para a mudança da sociedade e uma informação bem prestada. E cremos também que essa informação bem prestada, junto, coadunado com a educação, é o que vai transformar a sociedade e talvez evitarmos no futuro todos esses escândalos que hoje estamos mergulhados, infelizmente, no nosso país. Só voltando um pouco à Unip, a Unip se estabeleceu aqui em Limeira, na Avenida Campinas. Correto. Né? No prédio onde lá atrás funcionou a Condevesa, que era revenda correto. E Moto Honda também. Correto. E ela foi fundada pelo João Carlos de Gênio, né? Correto. O João Carlos de Gênio era muito amigo do Antônio Carlos Mesquita. E foi deputado, foi chefe da Casa Civil do Oeste Quércia, que era daqui de Limeira, e tinha muita ligação com o José Carlos de Gênio. E eu tive a oportunidade, num aniversário do Mesquita, né, na cobertura do prédio onde ele residia, de conhecer e conversar durante algum tempo com o José Carlos de Gênio. Que bom. E o homem realmente me parece que é um gênio, né, doutor Helder? Ele é gênio. Ele é uma excelente pessoa. E um gênio também. É verdade. A Unip está lá na Anhanguera há 5 anos. 5 anos, aproximadamente. 5 anos. E o curso de Direito, ele, eu não diria o carro-chefe, porque outros cursos também são importantes. Sim. Mas o curso de Direito é uma abrangência bastante grande na universidade, né? Sim. Ele, talvez hoje, isso varia. A gente tem um termômetro aí com base no vestibular, do processo seletivo que é realizado semestralmente. E o curso de Direito, juntamente com o de Engenharia e também de Administração, são sempre os cursos mais procurados pela que a gente vê, pelo esse termômetro de procura e depois também de matrículas que são abertas também. Então, tem se estabelecido aí, já estamos com 11 anos de cursos jurídicos aqui em Limeira, estabelecido em Limeira, tanto que essa é a nossa 10ª semana jurídica, que estamos aí com poucas turmas aí sendo formadas, então. Muito bem. Bom, essa semana jurídica, ela começou ontem, né? Você gostaria de voltar e falar do acontecimento de ontem? Fica à vontade. Não, ontem tivemos já a primeira palestra? Já tivemos a primeira palestra. Ontem nós fizemos a abertura oficial, porque nós temos palestras de manhã e à noite. Às 8 horas pela manhã, o início, por volta das 8h30, já temos o nosso palestrante já posicionado já. E à noite a partir das 19 horas. Então nós não tivemos ontem o início pela manhã. O início da manhã foi hoje, agora há pouco, que é o motivo que eu estava lá. E ontem foi a abertura, então, da nossa 9ª semana, que foi com a primeira palestra e já também com as solenidades de abertura. Então, foi ontem, às 19 horas. E essa semana jurídica ela é voltada para os alunos, para os profissionais da área, para o público em geral? Como é que é? O auditório tem capacidade lá para 1.000 pessoas, é isso? Não chega a isso. Não chega a isso. Nós não chegamos a isso. Nós temos 2 auditórios, estávamos tentando, de acordo com o número de pessoas à procura, usar o outro auditório como fazendo um link e algumas imagens com telão. Mas o nosso auditório mesmo tem uma capacidade reduzida, ali para em torno de 350, 400 pessoas muito bem acomodadas. Aí depois teria que colocar mais alguma coisa ali, de dar uma apertada, mas aí a gente começa a enfrentar alguns problemas ali, talvez até por uma questão até dos bombeiros e segurança. Então nós estamos trabalhando em torno de 350, 400 pessoas no nosso salão. E até porque o desconforto, a pessoa acaba não absorvendo aquilo, né? É verdade. E ela é voltada aos profissionais da área, aos advogados, aos estudantes, aos alunos do curso de Direito, ao público em geral, como é que é? Tradicionalmente, essa se trata de uma festa para o público, para as pessoas voltadas à área jurídica. E também uma festa dos nossos alunos, para os nossos alunos, em que nós temos uma suspensão das aulas durante uma semana, com essas palestras que envolvem temas
mais diretamente polêmicos para o acadêmico do direito e os profissionais do ramo. Mas este ano nós resolvemos inovar, crendo naquela nossa premissa que a educação é para o povo, é a transformação, o início da transformação de uma sociedade. Então, neste semestre, que tradicionalmente fazemos no segundo semestre, 2015 de cada ano, a comissão, formada por mais alunos, professores e a mim, nós resolvemos inovar trazendo palestrantes que trabalhariam assuntos que estamos vivendo hoje na nossa realidade, com uma linguagem, óbvio, voltada também para o profissional do direito, mas também acessível a qualquer do povo. Por isso que hoje nós fizemos essa nossa reunião e quando nós fizemos essa nossa proposta para a Semana Jurídica, nós estamos trabalhando com temas que, como já foi dito, o Brasil está mergulhado e a população quer saber mais. Então, nós estamos tentando, como hoje é a segunda palestra, primeiro dia assim, da manhã, mas estamos tentando trabalhar essa ideia de que esta informação não fique somente nos meios jurídicos, para os profissionais do direito, para o estudante de direito, mas sim para toda a sociedade que queira, através de uma proposta, só a título de informação e curiosidade. Ontem, nossa palestra foi sobre delação premiada, que ouvimos falar tanto de delação premiada. E ontem foi um profissional, um advogado criminalista, que foi fazer a visão dele. Hoje, pela manhã, agora há pouco, foi o diretor da Polícia Federal de toda a região, Dr. Neves, esteve conosco, gentilmente nos brindou ali, como também ontem, nos deu um verdadeiro manjar de informações e com aspectos tanto jurídicos como também aspectos práticos, como é essa atuação, tanto de uma como outra. Então, está sendo duas experiências, mas muito gostosas, muito proveitosas e bem focadas e direcionadas para todos, estudantes ou não. Você falou da delação premiada. Está famoso. Eu acho que a massificação de termos, né, principalmente termos jurídicos, eu acho que ela é interessante, mas só uma brincadeirinha, se o cidadão, o caboclo chegou, o matuto chegou no balcão do boteco, falou, dá 200 gramas de delação premiada para mim aí. Sim. Mas ontem foi o doutor Euro Maciel Filho. Perfeito. De onde ele é? De São Paulo? Ele é de São Paulo, de um grande escritório de São Paulo. E ele aceitou gentilmente também o nosso convite e ele nos proporcionou momentos muito gostosos dessas informações aí. Como coordenador do curso, deixa eu aproveitar a sua presença também, né? Eu vou aproveitar e me abastecer de informação também, né? Qual é a sua opinião com relação à delação premiada? A delação premiada, ela é uma espada de dois gumes. Tem aqueles que defendem, aqueles que atacam. Por quê? Porque a delação premiada, hoje, ela está sendo vista como sendo um acordão, no sentido pejorativo da palavra, de que você prende a pessoa, força, e aliás essa mídia não é totalmente equivocada, porque todos aqueles que nós estamos acompanhando, a OAB está acompanhando, eu como membro da OAB, nós acompanhamos isso, todos eles fazem uma proposta para se quer colaborar. Ele tem os interesses dele, todas as vezes são acompanhados pelos seus advogados, e eles têm o interesse deles em investigações, quer com o Ministério Público, quer com a polícia. Então, eles ficam à vontade. Colaborar o juiz. Tudo isso é feito no âmbito do Ministério Público e da polícia, depois o juiz homologa ou não esse acordo. Mas tudo isso, então, é visto por alguns como sendo, força o sujeito e vai lá, ele é obrigado a fazer. Ele não é obrigado. Desconheço por completo qualquer atribuição, qualquer atividade que nos fizesse remontar talvez uma prática de tortura, desconheço por completo, até porque acho muito mais 0% por conta de hoje, da grande divulgação que nós temos e o papel principalmente da televisão, da mídia que acompanha. Existem coisas, inclusive ontem o palestrante falou isso, ele como advogado, ele falou assim, tem coisas que a gente primeiro fica sabendo na mídia, para depois o cliente vir falar para nós se ele pode ou não fazer o acordo. Eu falei, eu já estou sabendo antes. Eu falei, nossa, chega a informação primeiro. Então, nós temos essa visão que não é bem-vinda e tudo mais. Mas, por outro lado, nós também temos uma outra visão de que o crime, principalmente quando se trata de um crime organizado, e aí a gente teria que descer aqui alguns detalhes que não teria tempo para isso,
de diferenciar o que é um crime, o que é um crime organizado. Mas existem situações que não há dúvidas que o crime está sempre um passo à frente da polícia, se é assim que nós podemos colocar. E diante dessa realidade, o Estado sabe que ele nunca consegue chegar ao patamar de dar um equilíbrio que nós temos quando pensamos também em segurança, mas também nós temos que pensar também na sociedade. Então, por conta desse equilíbrio que tem que guardar segurança, porque eu também não quero que as minhas contas sejam toda vez investigadas sem o meu conhecimento, eu tenho que abrir minha vida. Mas, por outro lado, se o Estado, esses são aqueles que defendem, se não tomar algumas atitudes, algumas atividades investigativas e de colaboração por parte de quem está ali, ele também não daria para a sociedade essa segurança que também precisa. Então, hoje nós temos essas duas posições. Há aqueles que não aceitam porque seria um mercado, um balcão, mas também temos uma situação real também, que é uma forma de, através dessa colaboração com a polícia, o Estado que sabe que não tem essa aparelhagem completa, não tem essa capacidade, não consegue se antecipar, o que ele faz? Ele, então, através de toda uma legislação, que é nova, inclusive, ele traz, então, para o lado do homem de bem, para o lado do Estado, da sociedade de bem, aquele que está tentando se regenerar, ou por qualquer outra razão, ele tem um interesse naquilo. Vai ter uma redução na pena, ou vai ter um perdão judicial, ele chega nessa situação. Então, hoje, nós não temos uma opinião assim para poder dizer quem está certo e quem está errado. Temos essas duas posições que eu acho que são igualmente defensáveis. O leigo, né? E o contribuinte, eles acham que está certinha a delação, porque através da delação tem muita gente na cadeia e ninguém foi torturado, não é verdade? Perfeito. E o Brasil está recuperando muito, a ponto de devolver 97 milhões de dólares. 97. Isso é uma cinta, a inteligência do cara mais burro que possa existir. Como é que pode um negócio desse? Na palestra de hoje, o Dr. Neves trouxe um dado recente de que teve um que, depois que a polícia investigou, ele já havia gastado parte desse dinheiro, já havia investido esse dinheiro, já havia viajado esse dinheiro, e ele se propôs a devolver 170 milhões. 170 milhões. Então... Troco. Aquilo era um troco. Era um troco, né? Mas não há dúvidas que essa delação traz esse benefício de muito dinheiro. Então, está se falando em torno de 50 aí, de algo de 50 bilhões que estão voltando, já voltaram uma parte e voltarão 50 bilhões ainda aos cofres públicos. Não é porque existe, claro, uma insatisfação geral. A Dilma foi eleita, toda a legitimidade, apesar de ter sido um estelionato eleitoral, né? Ela foi eleita calcada em cima de mentiras, né? Mas ela não tem o direito de destruir empresas e emprego. Nós estamos passando um momento, olha, eu já passei por muitas e muitas crises, nenhuma como essa, um negócio assim absurdo. Mas eu acho, meu caro doutor Helder, é pertinente, só um minutinho, um comentário, assim, gostaria de ouvi-lo com relação a isso. A sua presença aqui é para a gente falar da 9ª Semana Jurídica da Unip, mas só um passando, e é do meio jurídico, essa operação Lava Jato, ela é uma cópia da Mãos Limpas lá da máfia, né? Da Itália. Perfeito, da Itália. Então, o juiz Sérgio Moro, ele prende, divulga e vai para a delação, aí o cara sopra tudo para fora. Diz que o Pedro Correia agora, diz que o que ele está falando para tentar a delação premiada, diz que não é possível, é verdade. E claro, a delação ela só é dada quando o cidadão conta um fato novo e provado também, né? Claro, Senão não vai ter a delação. Claro. O que significa... O Sérgio Moro, ele tinha alguma rejeição de alguns ministros do STF. E hoje a gente está sentindo, né, que o próprio STF já está vendo com outros olhos o Sérgio Moro, a ponto de o Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo nos Estados Unidos, tecer elogios à magistratura brasileira, ao juiz brasileiro, enfim. O STF está aceitando tudo isso, elogiando a quem ele fazia alguma restrição, né? Não incisivamente, mas nas entrelinhas, né? Para quem enxerga alguma coisinha, um pingo é letra, né?
seria em função de toda essa divulgação que tem sido dada e os próprios ministros se sentem acuados e isso valoriza o judiciário brasileiro, diretamente acaba valorizando o judiciário brasileiro, ou o próprio Supremo está entendendo que essa ação ela tem ela tem legalidade, senão já estaria sido desfeita. Que avaliação você faz disso? Favorece o judiciário, não favorece? Os próprios ministros, né, dão suporte à Vara Federal lá de Curitiba, em função de tudo isso que está sendo revelado. Qual é a sua opinião com relação a tudo que nós estamos vivendo nesse momento? Bom, hoje nós estamos vivendo uma situação totalmente inédita, acho que nós nunca passamos por isso no Brasil, próximo a isso. Alguma coisa que a gente via, que não existia nem essas leis, ainda que nós temos hoje de combate ao que se chama de crime organizado, crime de lavagem de dinheiro, uma legislação tanto, algumas mais novas, outras não. Mas quando via-se isso, era uma coisa pontual, algo muito esporádico, que nem mídia dava, mas hoje eu acredito o seguinte, embora eu não tenha acesso àqueles processos que nós chamamos de autos, eu não tenho acesso para ver os detalhes, mas pelo que a gente acompanha, pelos meios de comunicação e também pelo nosso órgão de classe, pela OAB, nós somos informativos, recebemos congressos que participamos essas semanas. O que nós temos notado, o que eu faço observação disso, é que a coisa tomou uma proporção tão grande que, se você se omitir, você acaba até respondendo por o que nós chamamos de crime de prevaricação. O agente, o juiz, o servidor público, de um modo geral. Mas não se esperava tanto. Então, quando você tem uma pequena proporção, você, usando uma linguagem mais próxima, você vai deferindo liminares, você vai deferindo delações, você vai deferindo. Mas quando a coisa vai tomando uma proporção e vai vendo que essa Lava Jato, que está com uma proposta de término daqui a 10 anos, que diz que vão chegar, que não ficaria pedra sobre pedra daqui a 10 anos, e tanto que tem se a apurar ainda, hoje o judiciário já começa a já fala assim, puxa vida, será que não está havendo excesso, não está havendo ou falta? Então hoje nós estamos vivendo uma área muito cinzenta. Nós não sabemos exatamente como que está isso, mas não há dúvidas que com toda essa movimentação, o Poder Judiciário brasileiro, ele tem ganhado uma credibilidade. E a Polícia Federal, o Ministério Público também tem tido uma repercussão também que nunca havia se visto. Então, eu acredito que isso vem para fortalecer ainda mais, e até a população que nem sabia, às vezes, que existia esses órgãos de combate. Hoje, foi numa manifestação que eu fui à rua, já tivemos vários, mas uma que eu fui à rua, tinha aquelas faixas lá, não se incomode. Estou aqui para... De outra, não se intimide. Então, você vê que realmente na pessoa, não do doutor, do Poder Judiciário, da Polícia Federal, do Ministério Público, e também de todos os profissionais que estão atrás e por detrás disso, não há dúvidas que houve uma grande valorização do Poder Judiciário, das instituições aqui do Brasil, e também da própria OAB, que também nunca trabalhou tanto também, com tanta atividade dessa, que faz o outro lado e o equilíbrio da balança também. É verdade. Nós estamos aqui no programa Reinaldo Bastelli com um papo agradabilíssimo aqui com o doutor Helder Arlindo Soldete, que é coordenador, né, do curso de Direito da Unip, que promove esta semana a 9ª Semana Jurídica lá da Unip. O programa Reinaldo Bastelli você pode acompanhar também através do YouTube, né? Vai lá no YouTube e você acompanha esse e os outros programas, você pode acompanhar no YouTube. E você que quer entrar em contato conosco, reinaldobastelli@rbproducões.com.br. Producões porque não tem o cedilha lá, né? Bom, doutor Helder, nós tivemos então o doutor Florisvaldo das Neves e teremos também a doutora Angélica Carlini. Ela é advogada civilista. Olha, empresarialista. Sim. Então, civilista, esse eu não tinha ouvido ainda.
Trabalha com causas cíveis, Sim, empresariais. mas olha, civilista. É. A palestra dela é hoje às Hoje, 19h30. às 19h30 a palestra A doutora dela. Angélica, de onde é? Ela é de Campinas, mas ela tem uma atuação cujo currículo dela, eu costumo falar assim, doutora, se eu tiver que ler o currículo da senhora aqui, já é a palestra, né? Ela tem 2 doutorados, tem pós-doutorado, todos na área do direito, do direito público especial, e essa palestra também eu encomendei. Ela é minha colega, né? Ela é advogada também, e eu encomendei essa palestra há mais de um ano, que foi encomendado, que ela, então, hoje estaria aí nos brindando com esse tema aí sobre ética e tudo mais. Amanhã, dia 28, o doutor Fábio Brando, juiz do trabalho do TRT da 2ª Região. Correto. Esse vai estar trabalhando um assunto também a respeito dessa questão da terceirização e até que ponto isso não gera aí um trabalho escravo. Então, ele disse que tem algumas informações para prestar também esse negócio de terceirização, pejotização, que alguns usam, que você transforma as pessoas naturais, que pessoa física, em pessoa jurídica para prestar serviço. E ele também vai dar está falando sobre um pouquinho sobre isso também, esses escândalos que na parte do direito trabalhista agora. É inevitável não falar. É inevitável. E à noite, doutor Fábio Nadal, advogado e consultor jurídico. Também. Esse é de Jundiaí, São Paulo, Campinas também, ele age em toda essa área. Do direito público também. Ele é mestre em direito do Estado e também então vai estar trabalhando a questão também dos interesses públicos e também da questão da atuação também do Estado também na sociedade. No dia 29, doutor São 3. André Brandão, André Jardim e Luiz Alberto Segala Bevilacqua, o nosso promotor, grande doutor Bevilacqua. Quando ele veio de Bauru para cá, primeiro lugar que ele foi no meu programa. Você vê que faz tempo que eu faço programa. No STF, como é? O decano eu sou o decano Não, imagina. Ainda bem que mudaram o cano agora para PVC, ficou melhor. Mas uma palestra, uma tríplice palestra, às 8h30 da manhã. Depois, encerrando, o doutor Fábio... Também, é o mesmo. Só que ele Brando. falará pela manhã e pela noite, o doutor Fábio Brando. Tá? Mas só um comentário sobre a tríplice palestra. Na realidade, é uma palestra que nós pedimos a palestra para o GAECO. Então, o GAECO vem quase como o GAECO mesmo. Não quase, porque o grupo é muito mais do que 3 promotores. Mas esses 3 também, gentilmente, cederam parcelas do seu tempo e das suas atividades, que são inúmeras. Mas eles vão nos brindar também aí com... 3 deles estarão aqui conosco fazendo uma única palestra sobre a atuação do Ministério Público no combate ao crime organizado, como que esse tal de GAECO, o que é GAECO, né? E aí também, de novo, prestar um serviço à população também com essas informações. Muito bem. Como vem gente de Jundiaí, né? Os jundiaienses estarão lembrando da SICA, né? O doce 3 em 1 da SICA. 3 numa palestra. Mais uma palestra, exatamente. E depois, finalizando, no dia 30, a professora Jádia, é isso mesmo? Jádia Salum. Isso. Ela é advogada criminalista. Uhum. E também a doutora professora Leandra Zanzini. Zonzini, também criminalista. Criminalista. Essa aí já é o nosso último dia, que nós, tradicionalmente também, nós organizamos um júri dentro da universidade, mas é um júri simulado, em que os alunos são os jurados, o nosso meliante, que está ali sendo julgado, também é um aluno. Nós pegamos esses meliante professores, esses meliantes, né? E nós trabalhamos, então, pela manhã com a professora Iade e à noite com a professora Zonzini. Elas estarão organizando, quer dizer, já está organizado. Esses grupos já estão treinados, haverá um caso, os casos são reais, só que nós estaremos simulando eles no adversário como um laboratório,
Então, é uma oportunidade que os alunos, então, aqueles que nunca tiveram a oportunidade de como é um júri e tudo mais, eles vão ter a oportunidade, talvez, até de participar como jurado, alguns como advogados de defesa, outros como promotores, somente o nosso juiz-presidente, que fica na figura das professoras, tanto de manhã como à noite. Esse é um evento mais voltado para os alunos, porque se você quiser ver o júri, também o júri é aberto, também pode ser lá na Rua Boa Morte, no fórum, você tem o júri real. Mas, se você que é um cidadão, que quer ver como é que funciona, os alunos, quem serão os juízes, jurados, promotores do futuro, quem sabe aí já havia uma profecia. Então, eles também podem participar também, e serão todos muito bem-vindos todos os dias e todas as noites. Muito bem, deixa eu aproveitar o ensejo, como hoje é o dia do idoso, né? Eu quero mandar um grande abraço ao meu querido amigo, o Léo, né? Grande Léozinho. Hoje é o dia do idoso, hein, Léozinho? Olha, infelizmente não há tempo para mais nada, mas você pode acompanhar o programa Reinaldo Bastelli no YouTube, né, ou entrar em contato conosco através do reinaldobastelli@rbproducões.com.br. Meu caro doutor Helder Arlindo Soldete, coordenador do curso de Direito da Unip, um grande abraço, prazer em conhecê-lo, foi um papo realmente muito legal, muito gostoso. Espero tê-lo aqui em outras oportunidades. Com o maior prazer. Um grande abraço, muito obrigado. Viu? E sucesso lá. Muito obrigado. Muito trabalho. Tomara que você tenha muito trabalho lá, viu? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então tá bom. Muito obrigado. Gente, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência e até a nossa reprise às 9 da noite aqui no canal 15 da TV Mix Regional. Tchau, gente! Programa Reinaldo Bastelli. Oferecimento Odebrecht Ambiental. Trabalhando 24 horas todos os dias da semana para enfrentar a crise hídrica e garantir água à Limeira. Conte com a gente.